que eu fui batizado 2 vezes. A primeira vez foi com meu pai, que foi no Vaticano, e a segunda vez foi o Leme com uísque. Fala, meu queridão, como é que você tá, meu velho? Muita saudade, hein, meu? Parabéns pelo seu programa, cara, muito bom, sabe? Do coração mesmo, cara. Você merece, cara. Você sempre com a bandeira do metal, do rock. We salute you. Eu te saluto, meu guerreiro. Aí eu vi o Casa Gastão News, aí você falou o lance do Soulfly e falou que queria falar comigo. Aí eu falei, porra, velho, vamos armar isso aí. Aí eu falei com a Glória, falei, liga pro cara aí, ó, a gente é já amigo já das antigas, vamos armar uma entrevista e vamos falar umas coisas que tá acontecendo aí pelo mundo, né, meu? Saber de você também da quarentena aí, como é que você tá enfrentando aí? Tá melhorando um pouquinho, né, tá abrindo um pouco, mas durante os primeiros 2 meses, a gente fez o último show do mundo, cara, que foi no México, foi um festival, que foi o Soulfly no último dia, e eu tocando com o Igor, né, tocando Roots, né, e, puta, tinha 40 mil pessoas, não tinha chegado, o vírus não tava atrás da gente. Tava chegando no México, a gente vindo assim, ó, um monte de banda cancelou, cara. O Soulfly acabou virando headliner no dia que a gente tocou. A gente acabou pegando o camarim do Megadeth. Pegou o melhor camarim do mundo. Porra, cara, estamos de headliner. Aí a gente tava meio com medo que a gente ia ficar trancado lá no México, né, cara? Aí conseguimos sair, viemos pra casa, aí entrou a quarentena direto, né? De um jeito foi até legal, porque deu para mim fazer muitas coisas que eu queria fazer, tipo compor, cara. Eu não tava precisando de compor, mas eu resolvi entrar de cabeça nesse lance de compor, e eu tô passando a minha fase mais metal de todos os 50 anos da minha vida, cara. Só escuto metal, cara, saca? Eu escuto um pouco de umas coisas que dá saudade, assim, uns dub, uns reggae, uns lances antigos do Brasil, né? Tipo Plebe Hood, assim, mas na maioria só heavy, cara. Só escuto barulheira o dia inteiro e compondo o dia inteiro, sabe? Então tá até legal o lance aqui. Faço também umas pinturas também que a gente vende, né? Uns lances. E eu falo com a minha mãe direto, né? Minha mãe tá em São Paulo. Manda um beijão pra ela, que eu adoro tua mãe, né, cara? Você tá ligado? Dona Vânia, eu vou ver se ela falar com ela. Eu não sei se ela tem internet ou YouTube, mas se der, eu vejo se ela dá para assistir isso aí. Mas eu tento acompanhar também a Glória, também tá sempre me fala lance do Brasil, então eu até fiquei meio preocupado com o lance do coronavírus, né? Pegou o Brasil forte, né? Também, né? Tá sério o negócio, tá bem sério. Sério. E agora com os protestos também, né, meu? Aqui também foi uma loucura, cara. Quando o George Floyd morreu, explodiu essa porra aqui, cara. Foi foda. Você compõe de modos diferentes pro Soulfly e pro Cavaleira Conspiracy, ou a inspiração é a mesma? É um pouquinho diferente, né? As pegadas são um pouco diferentes. Tipo, no Soulfly eu tenho um pouco mais de liberdade para fazer meio que o que eu quiser. E quando eu junto com o Igor, né, eu tento fazer um lance mais, tipo, o último disco que a gente fez, que é o Psychosis, eu achei legal pra caramba, que a gente trabalhou com um cara fudido da área de metal, que é o Arthur Risk. Ele fez o Power Trip, que eu gostei pra caramba, foi o disco do Power Trip. E ele trabalha com bastante banda underground. O cara é foda no underground. Tá pesadíssimo o disco, né, cara? Ficou ferrado, cara. Isso aí ficou foda, assim. A gente
botou pra fuder nele. O Soulfly é um lance um pouco mais diferente. A gente fez o Ritual, que foi com o Josh Wilbur, né, que é ele faz os Lamb of God aí da vida, os Megadeth, mais profissional, né? O meu lance com o Cavalera, com o Igor, a gente tenta ficar mais na pegada mais underground, e o Soulfly é mais um pouco mais profissional, mas mesmo assim tá pesado também, tá tudo porrada, né? O mais recente que vocês lançaram aí, aquele ao vivaço em Nova York da turnê do Ritual, né? Foi a turnê do Ritual e foi legal, que foi um show bem bacana, cara. Estava lotado, estava sold out e o público estava bem energia mesmo. Então, e a gente não sabia que eles iam fazer um EP com isso. Então foi meio de surpresa. Quem fez isso foi a Revolver, que é a revista aqui dos Estados Unidos, né? Ela gravou, eles pediram a permissão pra gente para gravar o show. Aí gravaram um show e a Nuclear Blast deu essa ideia, querendo botar um EP ao vivo, que não teve nem muito, assim, propaganda em cima. Foi meio que a gente saiu, botou para fora e não falou muito, mas acabou coincidindo com coronavírus, com quarentena. A gente tá numa época bem legal que o Zion tá tocando comigo, né? E é um sonho meu, cara. Tipo, a batida do coração dele abre o Chaos AD, né? Porra, cara. Então demorou. Ele tá com 27 anos agora. E tocar com ele é um sonho meu, cara. Meio antigo mesmo, assim. É aquele sonho de pai e filho, né, meu? Que você tem um filho e um dia você fala, porra, se a gente der para compartilhar música, algum dia tocar junto, né? Eu espero que role isso. Aí teve uma época que ele estava, antes de ele tocar comigo, quando ele tinha uns 12, 13 anos, ele só queria saber de skate. Era só skate e hip hop. Aí eu falei, vou ter que transformar esse moleque num headbanger, né? Aí começamos a levar ele em turnê, ele sentava atrás dos bateristas. Esse aqui é o Zion com a camisa do campeão. Legal, tá com o microfone. Quer comer o microfone? Ele costuma comer o microfone daqui, ó. Ali, ó, Zion. Aqui, ó. Figurinha, bicho. E teve até uma vez que a gente abriu pro Black Sabbath, que a gente falou com o Bill Ward, e ele sentou atrás do Bill Ward. Eu falei, ó, velho, você não vai pegar o professor melhor que isso, ó. Isso aí, ó, é o professor dos professores, velho. Se você não aprender a bateria com esse cara, tu desiste. E ele tem uma batida legal também, que é meio punk, assim, é meio, sabe, ele faz uns bagulho louco. Eu nem tento corrigir, porque acho legal, cara. Então, minha influência com ele, a minha relação com ele, eu acho que aquela energia crua que ele tem quando ele toca, eu quero deixar assim, ó, eu não quero ele muito técnico. Já tem baterista técnico, cara. Então não é o lance dele. O lance dele é mais bad brains, assim. Ele tá com fome, né? Ele quer mostrar. E eu sou mais o titio velho, né, meu? Meio que eu já fiz tudo isso, eu já sei o que é. Então a gente, essa junção da minha experiência e da energia e da juventude dele, acho que trouxe um lance legal pro Soulfly. E tem também o Mark Reason, né, que toca guitarra pra caralho. Que já tá e faz tempo também, né? O Mark Reason já tá na formação faz muito tempo, né, cara? Já virou cavalera, já é dotado, já. Deu uma estabilizada, não deu uma estabilizada agora na line-up aí da banda ou não? Tá há um tempo já, acho que tem uns 3, 4 anos que tá a mesma galera. O Mike Leon, que era do Havoc, que é uma banda de thrash aqui, né? Eu gosto do meu lance, que eu fico assim, eu componho em casa, aí faz bastante turnê, cara. A gente toca em tudo quanto é lugar, meu. Cazaquistão, Sibéria, sabe? Os lugares mais loucos do mundo. Tunísia, cara. 80 países já, cara. Então eu amo, né, turnê, eu amo ficar na rua. E um dos lances até que eu tava pensando, meu, num desses dias seria legal tentar fazer meio que um documentário até com essa história toda que tem desde a época de BH até hoje, né? Que umas coisas que aconteceram ano passado foi muito legal. Eles botaram uma guitarra minha numa exibição aqui do Museu Metropolitano de Arte de Nova York,
Cara, foi foda. Tava do lado da guitarra dos Beatles. Cara, George Harrison, era o George Harrison, Eric Clapton e Max Cavalera no meio. Eu não entendi nada. Falei, que porra que tá acontecendo aqui, velho? Deve ser o sinal do fim do mundo. Agora, sem falsa modéstia, velho, você tem a dimensão do tamanho que você tem, do tamanho do ídolo que você é aqui no Brasil, meu? Eu sinto, cara, eu sinto. Assim, todas as mensagens que chegam são bem... tem aquele lance, cara, sabe? Até falando com gente de músicos, né? Sempre que eu bato com a galera do Crisium, existe um respeito foda, cara, sabe? Aquele lance muito legal, cara, sabe? Aquele que eles entendem a inspiração e dão aquela gratitude, né? Obrigado por ter abrido as portas, o que vocês fizeram pra gente, né? Até no festival lá também tava assistindo Nervosa, cara, foi bem legal pra caramba, assisti o show delas inteiro, cara. Aí no final do show a Fernanda passou do lado, tirar uma foto, vou dar uma de Tierte. Aí a gente acabou batendo uma foto, eu vi a tatuagem dela do Sepultura, né? E, porra, é legal, cara. Eu acho que é o lance da inspiração e dos fãs do Brasil também, que eu sempre tenho no coração. Então, foi até uns lances, eu fiz uma entrevista e falei bastante do Covid, do coronavírus, tentando falar pra galera se cuidar, para ter máscara, né? Para tentar ter proteção, que não dá para depender do governo, a gente tem que se proteger a gente mesmo, né? É o mesmo aqui, que a gente tem esse idiota Trump, né, aqui nos Estados Unidos, que não faz nada pro povo, cara, só quer saber de grana, né? Mas eu sinto a vibração, principalmente da América do Sul, do Brasil, tem uma... É muito emocionante, cara, que eu sinto dos fãs, cara, depois de todos esses anos, é bem emocionante. Então, a minha ligação ainda... Até fiz antes de começar essa entrevista, eu sabia que eu ia fazer entrevista com você, aí eu fiz meio que uma pesquisa das bandas do Brasil que devia estar rolando. Aí encontrei muita coisa louca, cara. Nefaste, de Porto Alegre, Surra, porra, Desalmado, Cemitério. Teve um cara que a gente fez um show no Circo Voador com o Soulfly, ele me deu um CD, o Lacerated and Carbonize. Bem underground. Você tá sempre ligado ainda nas bandas novas, não tá também? Eu continuo, cara. Eu tenho, assim... Igual eu te falei, eu tô passando minha fase mais metal hoje em dia. Depois de tantos anos, eu ouço mais metal hoje do que nunca, cara. Então, é uma coisa até retardada. Não era pra acontecer, mas tá acontecendo. Não sei, deve ser lance de ficar velho e querer vir ao contrário, né? Então, eu tô ligado nessa molecada toda aqui dos Estados Unidos, cara. Tem muita coisa louca aqui, meu. Necrot, Gatecreeper, Power Trip, que já tá um pouco mais popular, né? Mas o underground aqui é fera. E a gente faz bastante shows com essas bandas. A gente faz turnê com o Nile, com Suffocation, com Full of Hell. A gente fez uma turnê na Europa com o Beneath the Remains e a Rise, com o Igor. E a gente botou essa banda da Inglaterra, chama Conan, que é um doom metal, muito louco, cara. Os caras, total Black Sabbath, assim, ó, tudo devagar, mas pesadão pra caralho, muito, muito bom. E eu tento ficar conectado, cara, assim, nas coisas underground, né? Eu adoro o som underground. Também os meus filhos também, principalmente o Igor, cara. O Igor é um fãzão do underground, então ele tá sempre me dá dica do que eu escutar. Ele que me mostrou pra mim o Full of Hell, o Neus também, que é uma banda legal. Acabei cantando no disco dos caras. De vez em quando chama alguém, tipo Ice-T. O ano passado eu fiz um som com ele no Body Count novo. Eu dei 2 riffs pra ele que eu tinha. Ele é uma figura, né? O cara é engraçado pra caralho. Tocou em São Francisco, acho que foi ano passado. Ou 2 anos atrás, não sei direito, mas o Mike Patton veio, a gente fez a Look Away. Puta, cara, isso aí tem no YouTube, ó, vê essa porra aí, é muito louco, cara. Ele me dando microfonada na cabeça, assim, ó, no final da música. A gente fez uma jam, cara, na Inglaterra, meu. A gente tocou em Birmingham. Aí o Igor contactou os caras do Discharge, mano.
veio o Bones e o vocalista. E a gente fez uma jam com os caras, velho. Puta que pariu, cara. Quase que meu coração estourou, velho. Discharge é foda, né? A gente passou o dia inteiro com os caras, velho, no camarim. Só trocando conversa. Eu falando que eu escutava. Tinha uma fita que era Hellhammer de um lado, que eu comprei na Woodstock, né? Comprei do Valsir. Hellhammer de um lado e Discharge, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing do outro lado. Cara, que podreira. É o que faz esse lance da música não ficar... Pra você não ficar desinteressado, né, cara? Muito que acontece com muita gente. Os caras acabam ficando velho, meio fica desinteressado, não tem mais animação, não tem mais por que pegar a guitarra, não tem aquela fome, né? E não, pra mim é o contrário, cara. Eu quero fazer mais, quero jam com mais gente, quero ir pro Brasil, quero fazer show no Brasil. Tinha até a turnê programada para outubro, mas agora vai ter que ser mudada para o ano que vem, mas vamos rolar, cara, sabe? Então, eu continuo sempre fã de música e não tenho medo de ser tiete, eu babo, quando eu vejo, quando é cara que eu gosto, porra, eu pentelho os caras, meu. Entre o Cavaleira e o Cavaleira Conspiracy e o Soulfly, você prioriza uma delas ou não? Ambas têm o mesmo peso no teu coração aí? Porra, o Soulfly é um pouco diferente, cara, que nasceu de uma época difícil, né, que foi rompendo com Sepultura, e a primeira coisa que eu fiz foi o Head Up com os Deftones, no disco do Deftones, e depois eu escrevi as duas primeiras músicas, que é Eye for an Eye e No. E o primeiro disco do Soulfly eu gosto muito, cara, que tem o Lúcio, né, Lúcio Maia na guitarra. Ele fez uma guitarra muito louca, cara, assim, a mistura muito doida aquele disco. E tem os caras da Nação também tocando, né, o Jorge do Peixe, Gilmar Bola 8. Foi um disco bem louco mesmo, cara, tipo, a gente fez umas coisas que eu tava num estado meio assim, igual a música No Hope No Fear. Não tem esperança, então não tem medo, vamos chutar o balde, cara. Sabe, foda-se, o que rolar. Até que deu até ideia doida, a gente enterrou as fitas master. Eu queria pegar, eu fiquei sabendo que o estúdio no Índigo era um lugar que tinha índios no começo dos Estados Unidos, era uma região tribal. Aí eu falei com o Ross, com o produtor, eu quero enterrar as fitas para pegar a energia da terra. E a gente pegou e no chão, fez um buraco grande, enterrou as fitas, ficou lá por 24 horas, mandamos pro Andy Wallace. O Andy Wallace recebeu as fitas cheias de barro, velho. Tava com plástico, né? O Soulfly tem umas bem perto do meu coração, até assim. Eu gosto do que ele representa para as pessoas também. Eu conheço muita gente, quando a gente vai em turnê, a gente faz os meet and greets, né? Cara, tem umas histórias que são muito loucas, cara. Tipo, gente fala que tipo, a mãe do cara tava com câncer, e no hospital ela escutava as músicas instrumental do Soulfly para tentar pegar uma energia positiva, para ajudar com o tratamento, cara. Militar que tava nas guerras lá do Iraque, os caras voando os dropping bombs e ouvindo Refuse to Resist. Vocês tocaram uma base, não tocaram? Vocês não fizeram um show numa base? A gente fez dois shows na base do Marines, né, da Marinha aqui. E eu gosto de fazer esse lance louco, que não tem nada a ver com convencional. A gente toca também bastante na terra dos Navajo aqui. Eu já fiz 3 apresentações, já fui batizado, presidente é fã. Então eu vou lá e, puta, eu viro dono dos Navajo. Eu viro o Navajo. Quando o Max vai no Navajo Nation, eu sou o chefe lá, cara. É foda. Teve um lance que rolou ano passado, foi 150 anos do trato que eles fizeram com os Estados Unidos. E o Soulfly foi a banda convidada pelo presidente para fechar, e recebemos uma bênção dos chefes, da família inteira. Teve uma dança eu sempre gostei desse lance, né, dessa cultura indígena. Inclusive no ritual
o começo do disco é um canto Navajo que eu gravei lá com eles. O Ritual tem umas músicas ali que me chamaram muita atenção. Uma delas é Feedback, que eu achei... E você fala uma frase ali, not a fucking regret. Era do Motorhead, assim, a gente pegou emprestado do Motorhead, né? É meio que uma homenagem também, meio uma homenagem ao Lemmy, que é uma figuraça também, né, cara? Eu tive contato com ele, meus contatos com ele foram sempre loucura, jogando uísque na minha cabeça, e que eu falei com a galera do Sepultura na época do bar, falei, fui batizado, velho, isso aqui foi o meu batizado, que eu fui batizado 2 vezes. A primeira vez foi a primeira vez foi com meu pai, que foi no Vaticano, e a segunda vez foi o Lemmy com uísque. Essa aí é foda. Então eu fiz, quando ele morreu, eu fiquei bem triste e tudo, aí resolvi fazer uma música meio homenagem. O riff é bem Motorhead, e a letra fala de coisa cotidiana da vida da gente na turnê. Eu adoro a segunda frase, shithole venue smells like rot, né? Os lugares podres, os clubes podres que tem cheiro de desgraça, né? De podreira. Eu queria fazer um vídeo da gente vestido de Lemmy, todos os 4 com os bigodes de Lemmy, com a ruga na cara. Eu gosto também muito de Under Rapture, que eu acho foderosa, e a Dead Behind Eyes também. São 3 músicas que me chamaram a atenção na primeira ouvida ali, que eu falei, A Dead Behind Eyes é bem legal, porque o Zion, eu tava andando com o carro com ele, e a gente tava ouvindo uns sons, né? A gente tava ouvindo até Esquizofrenia, cara. Olha que loucura. Ele tava ouvindo as coisas velhas, né? Aí, escutando Esquizofrenia, e ele me perguntando como é que você faz esse tipo de música, tipo Beneath the Remains, né? Tipo Arise. Aí eu falei com ele, velho, se você quiser fazer, vamos fazer junto, vamos fazer Foi igual tipo um pai e um filho projeto, em vez de brincar de futebol no quintal, vamos fazer um som. Aí foi nós 2 só num lugar de ensaio que a gente ensaia, que tem desde a época do Sepultura, que é uma garagem, um balcão aqui que tem aqui em Phoenix. E durante 2 semanas eu trabalhei em cima com a música com ele, o tempo inteiro, e produzi uma música inteira, cara. Aí depois foi que o Josh Wilbur, amigo do Lamb of God, e a gente, né, pediu pro Randy botar o vocal, né, e detonou, cara, ficou um vocal fudido, a música ficou muito legal, e foi um lance, eu tenho um orgulho dessa música, que é aquele lance que eu construí ela com meu filho, né, é um projeto, então pra sempre vai estar no meu coração, esse tipo de projeto. Falei pra ele, ouve Nail Bomb, cara, pega umas inspiração do Nail Bomb. Houve até Morbid Visions, que é desafinado e é bom pra caralho. Você costuma ouvir essas coisas velhas ou não? Às vezes eu coloco. Outro dia eu tava ouvindo o COC, Animosity, e o Zion começou a ouvir isso, falou, que porra é essa que tá ouvindo, velho? Isso é muito louco, cara. Falei, isso aí é o começo do hardcore crossover, meu. Aí eu expliquei pra ele o que era e, porra, isso é bem legal, cara, eu escuto. Eu também vi aqui o outro lance que eu achei bem legal foi o documentário do Ratos de Porão, cara. Que eu achei bem legal, bem legal. E, logicamente, Butinada. Parabéns, cara. Tirei o chapéu isso aí. 4 anos, velho, trabalhando nesse, meu. Cara, que documentário foda. Que bom, velho. Ratos é uma banda que vocês são os responsáveis pelo crossover aqui, não são? Vocês e o Ratos ali, meu? Acho que sim, né, cara? Acho que não tinha antes da gente, né? O documentário deles eu achei bem legal, Butinado, eu achei muito, muito foda. As imagens que você pegou, não sei onde você encontrou aquela raridades, cara. Isso aí é coisa... Falei, ficou tão bom, vou chamar o Gastão para fazer o documentário do Max. Estou brincando. Não fala 2 vezes que é o que eu gosto de fazer, velho. Que rola, né? Vamos conversar, vamos conversar. Eu tô vendo a foto do Dan atrás, velho. Lógico, eu tô no meu quarto aqui, tem uma foto do Bob Marley, ó, tá vendo? É que chamou a atenção porque eu conheci a vez que eu fui aí, eu fui comprar umas camisetas com ele. Cara, outra pessoa tá sempre no seu coração, né? Pra toda a vida também, né, velho? Sempre, cara, sempre. Ele é um moleque muito especial, né, cara?
foi tirado da gente muito jovem, cara, assim, foi um lance bem forte, chocou a família inteira, né? Ele também era meio que era meio que minha conexão com essas bandas underground. Ele que me mostrou Clutch. Ele que me mostrou Deftones. Eu não conhecia essas bandas, cara. Korn, tá ligado? E um dos discos que eu achei bem legal foi o Clutch, né? Que a gente acabou indo em turnê com eles. Foi o Clutch. Acho que Clutch foi de Tunnel, Fear Factory e Sepultura. Cara, turnê demoníaca, né? Tá ouvindo um Enslaved. Aí tem lá Platoplomo, né? Você cantando em português e soa muito bem, velho. Eu achei que soa muito bem. Você não pensa em fazer mais assim? Puta, sabe que o dono da Roadrunner, o Case Wessel, ele sempre quis que eu fizesse um disco inteiro em português. É uma das ideias, né? Um dos projetos que podem ainda acontecer, né? Mas eu acho que tem que ser feito, acho que na hora certa, né? Acho que esse ano não vai rolar mais nada, né? Acho que tá todo mundo cancelou tudo, né? Inclusive, a gente tinha festival montado, cara. O Soulfly ia tocar no Download, Grass Pop, na maioria dos principais festivais. A gente ia fazer a comemoração do Prophecy. A gente ia tocar o Prophecy inteiro. Acabou tudo passando por ano que vem. Tinha uma turnê também aqui nos Estados Unidos, com Beneath the Remains, Arise, com o Igor, que era em outubro, que ia ser com o Toxic Holocaust, que o Soulfly fez turnê com eles, outra banda bem legal, e agora mudou tudo para o ano que vem, né? Mas igual eu te falei, tô usando o tempo para fazer música, cara, compondo direto, e fazendo muita coisa legal. Acho que vai vir um sonzão, acho que o próximo do Soulfly vai ser mais... Eu tava assistindo um documentário de basquete, que é do Michael Jordan, tá ligado? E o Last Dance. Aí teve uma hora que passou um lance que eles falaram: a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia no começo, que é o que a gente sabe fazer. E eu usei a mesma ideologia porque eu quero botar no próximo do Soulfly. Eu vou tentar fazer o que eu sei fazer, o que eu tenho experiência, que é esse som que foi criado desde moleque, né? E que com a experiência dos anos, a gente cada vez afiando cada vez mais. Então acho que vai dar para fazer um lance bem interessante, que é uma mistura pegar as influências do passado, misturado com as influências de agora, e vem um lance, acho que vai vir um lance forte aí pro ano que vem. Você nunca caiu na zona de conforto, né, velho, como compositor? Eu ouvi todos os discos que você fez aí na carreira. Eu acho que você sempre procurou experimentar alguma coisa diferente em cada um deles, não? Sempre tem, né? E tem um lance que eu acho legal, que é... Então, até a Feedback é um exemplo de que é uma música que não é o death thrash, groove metal que a gente sempre faz. Então, até uma música com Feedback é meio que saindo da área de conforto, né? Um lance mais Motorhead, mais rock and roll até, que eu não toco muito, né? Mas é isso que é legal fazer. E também teve a instrumental, que foi a Soulfly 11, que a gente trouxe um saxofonista, aí botou um saxofone na música instrumental. Eu já fiz várias versões dessas instrumentais, né? Você também chegou a usar uns teclados ali, não chegou? Em alguns momentos, você não achou que soou bem? Acho que no Enslaved, por exemplo, você usa ali, parece dar um tom épico ali, interessante pra banda também, cara. A gente sempre mexeu com isso, né? Teve desde a época Começa mesmo no Beneath the Remains, na introdução do Beneath the Remains, tem os teclados, que foi, naquela época, foi o Henrique do Pouso Alto, que é do Skank, né? Tá, Henrique Portugal. Isso, Henrique Portugal. E depois a gente fez o Arise, aí na Desperate Cry tinha teclado, mas vamos de usar um pouquinho, não muito, né? Que a gente se usa muito, fica muito chato, cara, assim. Aí acaba vira outra coisa que não é o lance, né? Acho que você botar um pouquinho, tipo o Neo Bomb a gente usou e abusou da tecnologia, com samplers, né? E eu e o Alex só querendo inventar o nosso próprio ministry que a gente tinha na cabeça da gente.
maioria, o que eu sou fã mesmo, e eu acho que é a minha arte mesmo, é riff, cara. Eu sou um riff lord. Eu adoro riff, eu faço riff o dia inteiro. Eu sou fã de cara que faz riff, tipo Tony Iommi. Eu li o livro do Tony Iommi, quase... Cara, foi muito emocionante, cara. A história dele com o dedo, o acidente do dedo. E conhecendo ele como pessoa, ele é muito gente boa, cara, sabe? Ele sempre me tratou muito bem. Você tem a guitarra ainda com 4 cordas ainda ou não? Ou você tá tocando com 6? Tá com 4 cordas. Corda 4 cordas e afinação mais baixa sempre também ou não? Agora eu tô misturando, cara. Eu fiz coisa... A feedback é em E, né? Que é a afinação do Morbid Visions, do Bestial Devastation, muito dos Slayer, né? Ó, pra te falar a verdade, quando eu pego a guitarra, eu nem sei que afinação que tá quando eu escrevo a música. O Mark, depois no estúdio, que fala pra mim, ó, isso aí é em D, isso tá em B. Aí, às vezes tá entre B e o C. Eu não me ligo muito nesse lance da parte técnica, né? Então aquele espírito mais punk rock mesmo, das antigas. Eu faço os riffs, cara, se o riff tá legal, vamos embora. Então eu adoro fazer riff, cara. Eu faço riff o dia inteiro, até 2 da manhã. Às vezes tô gravando, já é 2 da manhã, a Glória vai lá e fala, porra, tu não vai dormir não, vai ficar a noite inteira gravando esses riffs, né? E o riff é a origem de tudo, né, velho? Pra mim cara. Pra mim, tipo assim, você pega uma música tipo Symptom of the Universe, né? E o riff ali, ó, você sente o riff manda em tudo, né? É o que comanda a música, cara, é muito foda. Max, pra gente finalizar nosso papo, vai. Você tem um favorito do Soulfly ou não? Puta, pra mim é difícil, mas se eu tivesse que escolher um, é o primeiro, cara. Sabe, é pelo jeito que foi feito, das histórias, da guitarra do Lúcio, a época começando, né, da banda, enterrando as fitas, todas essas histórias, acho que fez o primeiro muito especial, vai estar sempre no meu coração esse disco. E é o disco mais difícil que eu já fiz, cara. E o favorito do Sepultura, você tem algum ou não? Beneath the Remains. Beneath the Remains é foda, é aquela coisa, cara, gravamos de noite, noturno, nas nuvens, cara, sabe? É um disco de, puta, aquela fome, aquela raiva, cara. Vocês queimaram a mesa nas nuvens, isso é lenda ou é verdade isso? Acho que rolou, cara. O cara foi roubado no segundo dia, roubaram tudo, as coisas do Scott Burns. Puta, a gente gravava de meia-noite às 8 da manhã, cara. Puta que pariu. Eu até pensei, falei brincando outro dia, falei, eu vou gravar um disco noturno de novo. Um desses dias, acho que um dos próximos projetos que eu pegar, eu vou fazer de noite. Vou gravar de meia-noite a 8 da manhã de novo. Ver se pega esse espírito. Mas tá acordando cedo, pelo que eu vi, que a entrevista aí pra você era 10 horas da manhã, né? Aqui a gente começa cedo, já fazendo riff já. Max, eu só posso te agradecer, cara. Pra mim é um prazerzaço, assim, falar contigo, meu. Sabe que é importantíssima essa entrevista pro nosso canal e eu tô muito satisfeito de bater esse papo contigo, cara. A próxima vez eu espero que seja pessoalmente. Com certeza, cara. E um abraço pra todo mundo, um abraço pra sua esposa. Sei que ela te dá força igual a Glória aqui. Tem que chutar a nossa bunda pra fazer as coisas, né? Sempre, cara. Sem ela não sou ninguém, velho. E, pô, aí continua fazendo o YouTube aí que tá foda, viu? Seu programa Casa Gastão tá detonando. E eu vou continuar assistindo, cara. A gente se vê em pessoa ano que vem. Respect, my man. Deep respect. Tá bom, velho. Abraço, Valeu, meu. brother. Valeu Um mesmo, abraço, querido. Um abraço, meu Tchau. velho.